Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, me chamo Douglas Cavalcante, sou autor do livro Entre o Céu e a Terra, junto com a Eleusa Cristina, minha esposa. Hoje é dia 26/3/2020, são exatamente 3 horas e 55 minutos. Mas não tira daí do vídeo não, porque esse vídeo é para você aí mesmo no ano de 2030, 2040, 2050. Mesmo no futuro eu já não estou mais aqui. Então serve para você que está vendo, ainda estou por aqui, 2020. Mas pode ser que daqui a alguns minutos não esteja mais, né? Tanta gente indo embora do planeta, tanta gente sendo arrebatada, né? Retirada de vez, né? Tantas consciências sendo retiradas do planeta, ascendendo, outras transcendendo. E estamos nessa luta do dia a dia, a luta do bem contra o mal. Importante lembrar que do dia 1º de janeiro até hoje chegaram 32 milhões de consciências, gerações, que estão no corpo biológico, numa terra material, mas nós não somos daqui, por isso que aqui é uma passagem. Já percebeu que toda hora sai gente, chega gente. Estamos na luta contra as trevas. E hoje eu queria compartilhar com vocês, mediante a tantos vídeos e perguntas que os internautas fazem. Tem certos internautas se abrindo comigo, mediante a fulano, ciclano, que interpretou mal ele, interpretou mal ela. E hoje nós vamos falar sobre as más interpretações, porque é um tema muito bom de a gente comentar, porque as más interpretações, elas existem em todos os lugares. Temos a má interpretação da Bíblia, a má interpretação de outros livros, as más interpretações de histórias, a má interpretação da nossa história de vida, a má interpretação de nossas atitudes. Então eu vou passar para vocês uma experiência que eu tive e que eu tenho constantemente com internautas, mas eu tive uma experiência com uma internauta que entrou em contato comigo para falar de um palestrante conhecido, não vou citar o nome dele, famoso, que um determinado vídeo que ela assistiu dele, ele apresentou o currículo dele. Depois de apresentar o currículo dele, ele deu a palestra dele, palestra extensa, longa. E durante a palestra dele, ele fez uns comentários sobre questão de vida dele, né? A vida que ele procura ter, uma vida boa, um carro bom, uma casa boa, coisa que eu não tenho interesse, mas respeito quem tem. Temos que respeitar, né? Eu não tenho carro porque não me interessa. Tenho condição, mas não me interessa, né? Já trabalhei em autoescola e nunca tive vontade de tirar carteira de motorista. Na Marinha, me foi oferecido quando eu servi a Marinha. Não tive vontade de tirar carteira de motorista. Então ele fez um comentário da vida dele, né? Que ele lutou para ter o que ele tem hoje. Então ele trouxe o currículo de vida dele, que é um currículo que eu não chego nem aos pés. Então ela começou a comentar comigo, e naquele momento que ela começou a falar, eu fui ouvindo. É o que eu tenho costume de fazer. Antes mesmo de eu ter feito cursos de terapia, eu já fazia isso. Eu fiz os cursos só para adquirir conhecimento, não foi por causa dos currículos, por causa dos diplomas, né? Mas por causa do conhecimento, experiência que vai servir para você e para ajudar outros. Então ela foi falando, eu fui ouvindo. E eu comecei a pescar e entender que ela estava demonstrando um lado invejoso dele. Então eu deixei ela falar e depois eu comecei a fazer pergunta. E perguntei a ela se ela tinha algum curso, e ela comentou que tinha 2, 3 cursos,
que ela não tinha estudado na vida dela, que ela parou no ensino fundamental, que não fez o ensino médio. Daí você vai conversando e você vai pescando e fazendo uma análise. Quem trabalha na terapia sabe disso. E aí perguntei como é que era a vida dela. Ela começou a reclamar da vida dela e apresentar muito ponto negativo, pobreza, sem condições, desempregada, né? E eu comecei a avaliar, botando na balança, que na verdade a palestra que ela assiste dele, ela até gosta dele, falou que aprende muito com ele. E as palestras que ela assiste dele estavam, na verdade, incomodando ela. Esses pequenos pontos que ele citava, mas ela achava que aqueles pequenos pontos que não deveriam ser citados, que estavam incomodando ela, porém estava atraindo outros do mesmo nível dele. Por que ele citava esses pontos? Para atrair participantes de sua palestra, membros, interprete como quiser, seguidores, né? Podemos usar vários vocabulários aqui, tá? Para que pessoas o sigam do mesmo nível dele. E uma coisa interessante, né? Que geralmente o que acontece nos dias atuais e sempre, antes também vai ser assim, eu vejo isso como um despertar que a pessoa tem que entender, que dificilmente um professor ouve um aluno, tá? A não ser numa sala de aula, quando é feita uma pergunta. Mas, por exemplo, uma mãe e um pai dificilmente ouve o filho. Quando eu falo ouvir, pessoal, é dar aquela atenção total. Mas um professor tem um diálogo no mesmo nível de um outro professor. É mais fácil o aluno ouvir o professor do que o professor ouvir o aluno. Tem professores que ouvem o aluno numa sala de aula e tal, mas é muito mais fácil o aluno aprender com o professor. Não que o professor não tenha nada a aprender com o aluno, pessoal. Mas é mais fácil o aluno aprender com o professor do que o professor aprender com o aluno. Tá me entendendo? Então, o que eu quero compartilhar com vocês nesse momento? Quero passar para vocês, que é muito importante, que nós que assistimos no dia a dia uma palestra, nós que participamos de um evento, participamos de uma reunião, que participamos de uma live, né? Que possamos analisar, avaliar e depois de passar por isso tudo, a gente possa chegar a um denominador comum e não julgar. Porque o erro está em julgar. Esse é o problema. Na maioria das vezes, quando as pessoas julgam, não é para julgar. E nem para ficar chateado com A, com B. Mas a gente tem que pegar aquilo, extrair aquelas informações e procurar entender. E, se possível, entrar em contato com a pessoa no privado, em particular, e conversar com aquela pessoa. Para entender ela, pô, o senhor está se apresentando com, vamos se dizer assim, soberba.
Ou será que essa é sua natureza? Ou o senhor está se mostrando? Porque eu gosto dos seus vídeos, eu gosto das suas palestras, mas eu queria entender se isso é o seu natural, porque eu interpreto de uma outra forma, acho que o senhor está querendo aparecer demais, né? Então aquele outro palestrante às vezes vai receber, ou aquela pessoa, um parente, um amigo, vai receber numa conversa, ou até o professor mesmo, vai receber naquela conversa aquele sinal que você deu a ele, aquele alerta que você deu a ele, e de repente você vai estar ajudando aquele professor. Ou ele vai receber e vai te mostrar um outro lado que você não sabia dele. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas das vezes nós interpretamos mal as informações, as mensagens, as escritas e a conversa que nós temos. E acabamos julgando. Às vezes a gente se separa de certas pessoas que poderíamos estar próxima delas. Ah, não vou andar com fulano de tal porque ele é metido. Aí lá na frente você vai descobrir que aquela pessoa que você achou que era metida, na verdade sempre foi assim desde criança. Ela não é metida, é a natureza dela. E ela não vai mudar, porque é a natureza dela. Pode ser que de repente ela tente mudar alguma coisa a mais que dentro da natureza dela acabou prejudicando ela. Por isso que às vezes, está ouvindo o silêncio? Bom dia, minha amiga. Está ouvindo o silêncio? Eu estou no trabalho, pessoal. Esse horário aqui no Rio de Janeiro, ainda mais com o negócio de coronavírus, praticamente eu estou num condomínio que tem mais de 1.000 moradores aqui. Pais, mães, filhos, filhas. Tá me entendendo? Esse horário já era um horário mais movimentado. No entanto, não tem sido. Então, o que eu quero passar para vocês? Mediante a tudo que nós temos visto, é o momento de parar, analisar e chegar ao ponto final. Chegar ao ponto final sem julgar. Devemos chegar ao ponto final sem condenar, mas avaliar, estudar, pesquisar, para depois de todo esse ensinamento, poder dar um veredito. E na maioria das vezes, quando você vai fazer uma análise, você vai encontrar até o que você não quer. Você é o culpado. Eu sou o culpado. Poxa, fulano de tal. Já vi muito disso. Na minha vida tem vários casos de pessoas que me acusavam disso, achavam que eu era metido, que eu era assim, que eu era assado. Hoje são minhas melhores amigas essas pessoas. Tanto mulher quanto homem. As aparências enganam. As aparências enganam. E o que é mais fácil? Você apontar, condenar, ou você tentar trazer para o seu lado? Tentar conhecer, aprender e até às vezes ajudar aquela pessoa. É mais fácil julgar, se afastar. Tá me entendendo, pessoal? Então, as más interpretações sempre existiram porque o homem é falho.
Mas nós não temos que condenar. Aqui no meu trabalho, teve um caso de uma amiga minha de trabalho, ela ser a única, de todos os amigos, ela ser a única que me interpretou mal sobre o coronavírus. Um comentário que eu fiz, eu peguei no Facebook, eu botei uma PET, peguei uma garrafa PET, cortei no meio, depois eu moldei ela e botei na cara. E aquela parte de baixo eu botei como respirador, que é onde sai o refrigerante. E botei um elástico aqui. E mostrei no Facebook, mostrando aos internautas como são feitas as invenções. Através de uma invenção, surgiu outras invenções e vai se melhorando. Então botei. Ela interpretou como se eu tivesse brincando com o coronavírus. Ela foi a única, em mais de 3.000 amigos que eu tenho ativos, ela foi a única que interpretou dessa forma, que eu estivesse brincando com a doença. Entendeu? E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fui e expliquei a ela. Depois que eu expliquei a ela que a intenção era de mostrar que todos nós somos co-criadores, nós também criamos as coisas. Aí ela, caramba, agora que eu entendi, Douglas. Pô, desculpa aí, tá? Desculpa aí, Douglas. Pensei que tu estava brincando com o coronavírus. Então, pessoal, é natural o ser que é humano errar. E tem um detalhe interessante. Nós cometemos erros de querer apontar para as pessoas como se nós fôssemos perfeitos. Por que eu falo aqui nos meus vídeos que nós devemos investir na integridade, na moralidade, na simplicidade, nos bons frutos dia após dia? Por que eu falo aqui nos meus vídeos? Uma forma de motivar a pessoa a melhorar-se, porque todos os dias ela comete erros. Eu erro todos os dias. Mas faço de tudo para errar o menos possível. Está me entendendo, pessoal? Então, é isso que nós temos que ter cuidado nas más interpretações. Nós estamos vivendo uma grande tribulação. Pensei que fosse alguma coisa aqui. Nós estamos vivendo numa grande tribulação. Vocês estão vendo do jeito que estão as coisas, aí que estão as coisas. E agora mesmo aqui passou uma moradora para conversar comigo. O nome dela é Verônica. Inclusive ela acompanha meus vídeos, já assistiu vários vídeos. Verônica Delgado. E eu estava conversando com ela e ela estava falando, realmente a gente está passando por uma grande tribulação. O planeta sempre passa por grandes tribulações nessa passagem. Vocês já viram grande tribulação? Segunda Guerra Mundial. Grande tribulação em várias epidemias. Um canceroso que está numa batalha agora, eu não sei se você está assistindo esse vídeo, dentro de um hospital, temos aqui inúmeros internautas que assistem dentro dos hospitais. Você está chegando no canal agora, eu gosto de trazer os fatos da vida no canal e a gente discutir uns com os outros. Inclusive, meu WhatsApp é 21 986 31 6630, eu posso dar hoje, porque já amenizou já a quantidade de pessoas que conversam comigo.
nós vivemos grandes tribulações sempre. Opa, bom dia! Valeu, meu amigo! Valeu, valeu! É legal aqui porque os moradores, né, ainda mais eu que já vou fazer 6 anos aqui, a gente já tem uma intimidade de moradores antigos. O que eu queria compartilhar com vocês sobre a grande tribulação? De tempos em tempos tem grandes tribulações. Sabe qual o problema da maioria das pessoas? É não observar a vida, pessoal. Eu tenho 48 anos de vida física aqui na matéria, tá? Eu estou como Douglas, eu não sou Douglas, eu só estou como Douglas aqui. Mas desde criança eu observo a vida. E no momento e na hora certa, eu despertei com um propósito de mostrar aos seres que estão na matéria que existe uma grande batalha que todos sabem, porém só sabem uma parte, não estudam outras. É importante você estudar outras culturas para entender outros livros, outras histórias, para entender o que está acontecendo. Botar tudo dentro do liquidificador, bater, e ali você vai tomar. Nisso que você vai tomar, o teu próprio organismo ele vai separar tudo. E você vai saber de cada situação que se ajuntou e montou um quebra-cabeça. E para você entender, por exemplo, a Terra é um projeto do mundo espiritual, do mundo extrafísico, tá? Como o universo material todo é um projeto do mundo extrafísico, mundo espiritual, que foi contaminada, como já falei em outros vídeos. Porém, para descontaminar esse plano, não é da noite para o dia. E muitas das vezes a gente tem que se infiltrar no meio das trevas para trazer para a luz. E não é fácil, porque você corre o risco de ir para lá e às vezes nem voltar para a luz. Conheço vários casos, infelizmente, de amigos que fizeram isso e não conseguiram voltar. E nós tivemos que ir até eles para ajudar a trazer eles para a luz. Então, as más interpretações que às vezes nós fazemos, nós julgamos, sem antes procurar entender. Por exemplo, tem amigos meus que falaram, pô, o Douglas agora está estudando várias religiões, não pratica mais o cristianismo, muito pelo contrário. Eu não só pratico o cristianismo, mas como também agora eu tenho bagagem e conhecimento de outras religiões, que eu não julgo essas religiões, porque do lado de lá tem muita coisa também que é boa e que Cristo pregou. E que Buda pregou também antes de Cristo. Eu estudei a história do budismo que eu conheci, que me ajudou a ter um entendimento maior, a expandir minha consciência. E parei de julgar ou de interpretar mal os budistas, muito pelo contrário, tem coisas que eu aprendi com eles, que eu já orientei muitos cristãos a fazerem e que estão praticando, que é a meditação, que ajuda muito o ser humano, a meditação. Ajuda até mais do que a oração, porque é um momento de você fazer uma avaliação de você mesmo. Então nós temos que ter cuidado com as más interpretações. Tá me entendendo? Bom dia! Temos que ter cuidado. Então, meu amado, minha amada, não julgue ninguém.
Todos nós somos errantes, somos falhos. Temos inimigos? Eu creio que eu não tenho, não. Se eu tiver, se você for meu inimigo, entre em contato comigo. E a gente vai bater um papo, vai conversar por que meu inimigo. O que eu fiz? Né? Eu fico triste às vezes, né? Hoje nem tão triste, porque eu já estou acostumado, já me acostumei. De ver às vezes as pessoas por pequenas coisas parar de falar com as outras. Enquanto poderíamos estar todos em paz, compartilhando uns com os outros experiências, aprendendo uns com os outros e não julgando e não condenando, independente do que ele seja. Por exemplo, eu passei um caso aqui que eu avaliei e entendi por que aquela internauta estava incomodada com o palestrante, que ela adora assistir os vídeos dele. Porém, o que ele falava incomodava ela, porque faltava nela isso que tinha nele. Ele tinha um bom currículo, uma vida boa, ela não tem um bom currículo, ela não tem uma vida boa, e isso incomodava ela. Quer dizer, o interior dela, o eu dela lá dentro, isso incomodava. E, na verdade, a gente não tem que se incomodar, a gente tem que estar feliz quando a pessoa, ela apresenta, até mesmo para ela alcançar outros do nível dela. Porque tem pessoas que estão no nível alto, que só ouvem pessoas. E, às vezes, para você trazer ela para um nível de simplicidade, você tem que ir lá em cima, para ela ver que você está no mesmo patamar dela. Quando ela vê e se apegar a você e começar a te seguir, aí você vai trazendo ela devagarzinho. Isso é uma estratégia que nós usamos para o mesmo nível de simplicidade que você tem dentro de você, que ela tem, mas ela deixou com que o eu, a soberba, levasse ela às alturas que ela já não conseguia mais olhar lá para baixo e entender que ela veio lá de baixo. Então você vai lá em cima, no mesmo nível dela, para trazer ela lá para baixo e mostrar, olha, você veio lá de baixo. Você pode estar lá em cima, mas nunca perca a essência que você tem aqui embaixo. Porque você começou aqui embaixo. E tem pessoa lá embaixo que precisa de você. Entendeu? Então, meu amado, minha amada, muito cuidado com a interpretação. Teve um internauta que entrou em contato comigo, dentro desse assunto que nós estamos conversando, para falar que não aceitava de forma nenhuma, né? Porque às vezes eu ouço o senhor falar que o senhor não vai voltar mais, isso me incomoda, às vezes eu penso que o senhor está sendo muito egoísta, de não querer mais voltar para a Terra para ajudar os que ainda não despertaram. Aí entrei em contato com ele e começamos a conversar. Aí um belo dia eu marquei um encontro com ele. Aí ele foi se encontrar comigo num lugar, tipo assim, onde tinha muita gente. Eu percebi, pela experiência que eu tenho, eu percebi que ele estava com medo de mim, achando que esse cara é um malfeitor e tal. Aí fui lá. Aí cheguei, fulano, tudo bem e tal. É a primeira vez que a gente estava conhecendo fisicamente. A gente só se conhecia por telefone, pelos vídeos que ele me acompanha. Aí dei um abraço nele, conversamos e tal, batemos um papo e tal, e o tempo vai. E aí eu chamei ele para tomar um café, e fomos tomar um café e tal, porque na rua tudo fica mais fácil, tem um bar e tal. Rapaz, o cara criou um laço tremendo. Depois entrou em contato comigo. Pô, Douglas, eu vou te confessar uma coisa. Eu pensava uma coisa, rapaz, depois eu te conheci, pensei que tu era metido pra caraca, meu irmão. Eu pensava que tu era muito metido, cara. Depois eu conheci você, caramba, tu é simples, rapaz. Tu não esquenta a cabeça pra nada. Eu falei, inclusive, se você quiser
combinar um dia comigo, a gente dorme na rua junto. Para mostrar a ele que eu não faço questão de nada, não ligo para nada. Tá me entendendo, pessoal? Esse sou eu, a minha vida. Eu durmo com o rico e durmo com o pobre. Sempre foi assim. Hoje é meu amigão, mas interpretava mal. Aí conversou comigo e falou, por que tu às vezes fala que não vai voltar? Falei, cara, existem mundos piores do que a Terra. Existem lugares piores do que a Terra. Mas para ir para esses lugares, tem uma preparação gigantesca. Ou na própria Terra existem lugares horríveis, piores do que o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não é para qualquer um, não. Já teve internauta que entrou em contato comigo, reencarnacionista, internautas que estudam vários tipos de pesquisa, já entrou em contato comigo e falou, você sabe por que você está no Rio de Janeiro? Eu falei, eu sei, porque foi uma missão que eu escolhi. E ele chegou, ó, bato palma para você, porque não é qualquer ser que vai para o Rio de Janeiro, não, mesmo. Aí não é uma cidade fácil de se viver e superar e suportar tudo o que está acontecendo, não. Mas existem lugares piores do que aqui. Muito pior. Muito pior. Mas existe toda uma preparação. Além dessa encarnada, existe outra preparação no extrafísico para você mergulhar nesses lugares e desenvolver um grande trabalho de transformação de consciência, de mudança radical, uma consciência racional, transformadora, para que essa consciência venha transformar outras consciências. Aí quando eu falei isso para ele, ele falou, caraca, que isso, um lugar pior do que aí o Rio de Janeiro? Falei, existem lugares piores. E eu estou pensando seriamente, vou ficar um bom tempo no extrafísico, já estou me preparando aqui no físico, já passei tudo, quase tudo que eu tinha que passar no Rio de Janeiro. O que tu imaginar aí, eu já passei aqui. Para me poder ir para o extrafísico, ficar um bom tempo lá, muito tempo, e me programar para talvez eu ir para um outro lugar, pior do que a Terra, para fazer uma explosão de diferença nesse lugar. Tá me entendendo, pessoal? Aí ele, caramba, aí, que isso, cara? De lá para cá, eu ganhei um respeito maior ainda com ele. Então, tem que ter muito cuidado com as interpretações, pessoal. Não julga, não. Estude a pessoa. Por que aquela mulher assim, aquele homem assado? Por que ele pecou? Por que ela fez isso? Não condena, não. Condena, não. Porque nós não estamos aqui para condenar, nem para julgar. Nós estamos aqui para abençoar. Valeu, meu amigo. Bom trabalho aí. Valeu. Obrigado. Então, nós não estamos aqui para julgar, pessoal. Nós estamos aqui para abençoar. E temos que trabalhar muito isso em nós, no nosso interior, na nossa consciência. Não ficar condenando, julgando. Deixam falar o que falar de você. Ore pelos seus inimigos. Ame os seus inimigos. Seja ele quem for. Seja o inimigo o que for, qual for. Não importa se é amarelo, é azul. Se ele errou no passado. Se ele destruiu a terra. Se ele sujou a terra. Se ele, não importa. Você tem que amar. Sabe por que você tem que ser sempre diferente? Para você alcançar salvação, para você alcançar a iluminação total, para você transcender, ascender, você tem que amar e perdoar. Tá bom? Então fica mais essa lição para você e para mim. Ame, perdoe o tempo todo, principalmente nesse momento de grande tribulação. Se você está assistindo mais à frente, já passou
De vez em quando surge, aqui é a matéria, seja bem-vindo ao mundo material. Esse é o mundo material. Tá bom? É um mundo de desafios, de morte, de dor, de sofrimento, né? E parabéns para aqueles que estão suportando, estão vencendo cada vez mais os obstáculos, os desafios do dia a dia. Gratidão a todos, que o amor, que o perdão, a paz, a simplicidade, a honestidade, a integridade estejam sempre contigo, dia após dia, se aperfeiçoando e crescendo em graça, se libertando das prisões da sua consciência, até o dia de se libertar totalmente da matéria e ver que não tem necessidade mais de voltar. Isso só você sabe, ninguém pode te dizer. Gratidão a todos. Meu WhatsApp eu já dei, 21 986 31 6630. Quiser falar comigo, tá? 21 986 31 6630. Estou aberto para a gente conversar, dialogar, bater um papo. Douglas Cavalcante. Shalom. Graça, paz e luz. Namastê.